neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens pois que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos,
ouvintes, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39 até o 45, nós encontramos aquele encontro sobrenatural, especial, de Maria com Isabel. Embora sendo escondido à sociedade, à religião, ao mundo de então, era um encontro inteiramente separado. Mas era, de todos os fatos, um encontro sobrenatural. Deus sempre faz isto. Enquanto o mundo social religioso está ocupado, Ele está tratando ali a parte com seus filhos de uma maneira simples, humilde, porém sobrenatural. Aqui nestas Escrituras, em São Lucas, capítulo 1, nós encontramos este quadro tão interessante e maravilhoso. Uma moça que estava grávida por obra e graça do Espírito Santo, se encontrando com sua prima, lá nas montanhas, que, pela mensagem do mesmo anjo, havia recebido um filho. Não da maneira que Maria tinha recebido, mas havia milagre na sua vida. Ela era estéril e já de idade avançada, pelo que o seu marido ficou mudo por não admitir a possibilidade de alcançar um filho depois de velhos, quando o anjo trouxe a mensagem. Mas, ouvintes amados, nós encontramos este quadro nas Escrituras e podemos vê-lo pela fé. Uma moça jovem ainda, grávida por obra e graça do Espírito Santo, e uma anciã que houvera sido estéril durante toda a sua vida, também grávida pela mesma obra do Espírito Santo, pela mesma palavra, com uma diferença muito grande. Na verdade, que Maria concebeu sem sensação. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao seu ventre, para que dali então ele pudesse nascer no mundo como Emanuel, Deus conosco. Enquanto que Isabel tinha no seu ventre um profeta, João Batista. Mas acontece o seguinte, que o menino estava morto, não havia se movido no ventre de Isabel. E quando Maria chegou ali, diz a palavra que depois de sua saudação, Isabel declarou: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Este é o momento próprio, uma hora oportuna, para vocês todos que estão nos ouvindo, em casa ou em qualquer lugar, pensar nisto. Que quadro importante e digno de ser meditado. Não houve nenhum espetáculo, não houve nenhum alvoroço, e a própria Maria não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia que ao saudar a sua prima, Isabel, com uma voz humilde e simples, a voz da sua saudação traria a ressurreição daquele menino e o poria para se mover, cheio do Espírito Santo,
dentro do ventre de sua mãe. Maria não tinha um grande pensamento. Maria não tinha nenhuma interpretação daquilo. Ela mesma não sabia interpretar coisa alguma do que estava acontecendo consigo, quanto mais aquilo que estava acontecendo com Isabel. Ela simplesmente houvera dito para o anjo: cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o que nos deve chamar a atenção nesse instante é que a voz da saudação de Maria trouxe ressurreição do profeta dentro do ventre de sua mãe. Agora, isto é a Bíblia. Se você quer ver isto, está em São Lucas. Você já leu isso muitas vezes, centenas de vezes. E os pregadores já pregaram muito sobre isso. Mas aqui está. A voz da saudação de Maria trouxe a criança à vida. Trouxe o profeta à ressurreição. Teria que ser ao contrário, não é verdade? Nenhuma voz pode chamar a Cristo. Porque ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Na primeira pessoa ele falou em São João capítulo 2. Aquilo era o poder vivificador do próprio Deus que estava falando aquilo. O levantarei. Mas João foi ressuscitado pela voz da saudação de Maria. E a criança se moveu e foi então cheia do Espírito Santo. Oh, que grande mistério! Se a igreja pudesse saber, a igreja noiva, que não é nenhuma interpretação, e que não é nenhum mestre, e nem coisa assim que trará a ela a fé para o rapto e a voz da ressurreição. Veja como Maria chegou na casa de Isabel. Ela não sabia do que estava acontecendo quando ela saudou a Isabel. Ela não houvera sido preparada por um mestre. A Escritura não diz que o anjo tinha voltado para ela quantas vezes e se pôs a cercá-la daqui e dali e a instigá-la com uma certa doutrina para que ela fosse a Isabel, e quando ela saudasse a Isabel, a sua voz traria a ressurreição do menino. Não, não. Isso é o que acontece com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria representa a igreja noiva. A igreja que tem concebido não por sensação, por emoção, mas a igreja que tem concebido por obra e graça do Espírito Santo. Por quê? Fora de Cristo temos sensações, temos emoções. Mas em Cristo nós temos uma coisa real e verdadeira. Maria concebeu sem sensação. E como ela concebeu sem sensação, a sua voz na casa de Isabel também foi sem emoção, sem sensação alguma. E o profeta desta era, na sua mensagem, afirma que aquela voz trouxe a ressurreição do menino. Então está aqui, para todos quantos desejam se imergirem nas coisas de Deus, se aprofundarem nas coisas de Deus. É isto que, se a mensagem veio a você, da maneira que ela foi pregada, completa, 7 selos e tudo mais, por Deus, você tem aquilo, mas se não veio, você fica esperando a revelação de mais isto, de mais aquilo. Você está sempre induzindo os outros a crerem desta forma. Mas, se não te foi revelado, então, paciência. Os 7 selos não foram revelados para aqueles a quem Deus não quis revelar. Os 7 selos não foram revelados para as denominações. Muitos dizem que eles foram revelados apenas uma parte. A cura divina não foi revelada para um certo ministro,
que disse que, embora o profeta ressuscitasse mortos na sua vista, ele não creria. O profeta simplesmente respondeu: isso não é para você, você é incrédulo, você já está cego, você não vê. Então os 7 trovões, 7 selos não foram revelados para todos. É claro que não foi, eles dizem não foram revelados. De fato, não foram revelados para eles. Mas Maria não estava sabendo do que estava acontecendo. E na sua simplicidade, simplesmente a palavra do Senhor cumprindo em sua vida, ela entrou na casa de Isabel e deu a voz da saudação. Trouxe o filho em cena. Isto é, ressuscitou um profeta. Quem está ouvindo isto, pelo Espírito de Deus, está sabendo o que Deus quer dizer. Agora, um dos mistérios que o 7º anjo viria revelar está justamente em o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas sim a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. Ouvintes, prestemos atenção nisto aqui. Você, em quem Deus não tem podido fazer algumas obras, como seja revelar os 7 selos, como seja revelar os 7 trovões do Apocalipse, como seja revelar a sua própria eleição, e nem mesmo o seu próprio ministério, porque afinal de contas nós ficamos muitas vezes sem saber o que é que somos na mensagem. Mas veja aqui, Jesus Cristo não pôde fazer nada por Caifás, por Anás. Você sabe que isto se trata de homens que eram sumos sacerdotes, sumos pontífices, eram homens religiosos, e eles tinham suas esposas, suas madames, intocáveis. Elas eram honestas, resguardadas, e ele não pôde fazer nada pelo governador Pilatos, ele não pôde fazer nada por Herodes, ele não pôde fazer nenhum milagre na presença de Herodes. Ele não pôde fazer nada por grandes homens, mas, no entanto, pôde salvar a uma meretriz. Ele pôde salvar a Maria Madalena. Ele pôde salvar a samaritana. Pôde se revelar a ela. Ele pôde salvar um ladrão, se revelar a ele. Mas ele não pôde se revelar a honestos, a religiosos. Você está pensando nisto agora? Ele não pôde realizar grandes obras na sua terra natal, onde ele fora criado, em Nazaré, naquela região. Ele não pôde, diz a Bíblia. Mas, no entanto, ele pôde estancar o sangue de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Ele pôde abrir os olhos de cegos. Ele pôde levantar paralíticos, fazer tanta coisa por alguém, e não pôde fazer nada por outros. Ele pôde salvar a Zaqueu, ladrão, mas não pôde salvar o mancebo de qualidade que nunca tinha roubado, nunca tinha matado. Você está vendo isto? Ele pôde se revelar a Zaqueu, mas ele não pôde se revelar ao mancebo de qualidade, embora ele não pôde se revelar totalmente. A mensagem não está revelada de uma maneira total para muitos mancebos de qualidade. Eles estão esperando ainda um restante. Mas aqui está, para Isabel foi totalmente revelado através de uma simples voz, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Isto é o que é o batismo do Espírito Santo.
É Cristo revelado a você de uma maneira completa, porque esse é o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Esse aqui é o mistério dos 7 trovões. Esse aqui é o mistério dos 7 selos. Se tem a hora, o dia de deixarmos, se tem esse segredo ali dentro, quem quer saber disto? Procura saber de uma coisa que Deus não está cogitando, exigindo de nós, que saibamos. Mas Jesus Cristo tem vindo através da revelação dos 7 selos que o profeta desta era revelou, de uma maneira total e cabal, satisfatória, completa, para sermos o que devemos ser hoje, e assim então sermos o que devemos ser amanhã. Então está aqui, nestes poucos minutos, uma grande mensagem do Espírito de Deus para nós. Está aí o batismo do Espírito Santo, sem sensação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que Ele fez. Você pensa que é você que vai ter que sair curando enfermos, expelindo demônios e fazendo prodígios e maravilhas, as mesmas obras que Jesus fez. Mas as mesmas obras que Jesus fez nas pessoas. Em Maria, Ele já pôde fazer em você? Ele pode gerar o Filho em você? A mesma obra que Ele fez por Isabel, Ele pode fazer por você? Diria você, reconheceria você que a voz que você está ouvindo é uma voz bem-aventurada, bendita? Você tem uma coisinha contra ela? Não, isso aí tem um outro lado para isto. Mas Isabel não tinha nenhum outro lado naquela hora. Ela estava completa. Pensemos nisto. Meditemos nisto para o nosso próprio bem. Você pensa em Jesus Cristo como teu Salvador. Você pensa em Jesus Cristo como aquele que virá nas nuvens para te buscar. Você pensa que Ele tem te batizado com o Espírito Santo e você crê nisto? Então simplesmente deixe que Ele efetue as obras que Ele quer fazer em você. Nem Isabel nem Maria estavam esperando tal coisa. Elas não tinham um grande mestre falando daquilo para elas. Mas aquilo aconteceu de uma maneira natural, simples e humilde. Era o sobrenatural em o natural. Que Deus abençoe a você. Que nesse instante você possa estar ouvindo uma voz que venha fazer mover o Espírito de Deus em sua vida, como moveu a João no ventre de Isabel. Que o Senhor te abençoe sob esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem plenitude para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria.
tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna em paz. Então vamos lembrar mais uma vez que se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. E se você somente se submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras através das quais Ele pode se revelar a você. Vamos lembrar do caso de José, marido de Maria. Estava perturbado, todo agitado, inclusive tentando deixá-la secretamente para não infamá-la, porque a história que ela contava para ele era uma história incomum, uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser aceita por um homem. Apesar de ver nela pureza, sinceridade, ele tinha temor de viver em adultério, de cometer adultério, de casar-se com uma mulher violada. Então, o que aconteceu? Deus não o deixou daquela forma. Na sua sinceridade, na honestidade de seu coração, Deus veio a ele através de um sonho. Vamos sempre lembrar disto. Através de uma maneira secundária. É o sonho. E terminou com o enigma. O enigma se acabou. Ninguém podia interpretar aquilo para José. Somente o próprio Deus. E então José pôs fim ao assunto, se livrou de toda a confusão, acabou com toda a tensão que estava acabando com sua vida. Ele era um homem justo e estava sofrendo por causa daquilo. E quando ele foi revelado, ele resolveu ser o escudo de Maria. Você sabe disto, não é? Que ele resolveu ser o escudo. Quer dizer, um homem que aceita uma menina grávida, ele se torna o escudo dela. E não importa quanto podiam dizer por lá, o que podiam falar, o que podiam dizer, ele estava alegre em ser aquele escudo, porque agora ele sabia que aquilo que estava nela era do Espírito Santo. Não era o resultado de um ato de fornicação. Não era o resultado de um ato de prostituição mesmo. Mas era por obra e graça do Espírito Santo. A estas alturas, ele era um privilegiado em ser um escudo de Maria. Ele se tornou um homem feliz, bem-aventurado. Por quê? Ele tomou aquela mulher agora com toda segurança,
certo de que aquilo que estava dentro dela era o próprio Deus. Ora, quando o homem é revelado por Deus, então ele resolve ser um escudo da mensagem. Não importa o quanto vão zombar dele, não importa o quanto vão criticar dele, não importa o preço que ele tem que pagar, ele faz questão e é feliz e tem como um privilégio se tornar um escudo da mensagem, porque lhe foi revelado que isto é o Espírito Santo, é Deus na palavra. E Jesus disse àquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante de meu Pai que está no céu. Isto é certo? Então, quando um homem pode ser revelado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não importa quantos credos tentem torcer isto de volta, você está contente em ser um escudo, você está alegre por ser um escudo da palavra. É estranho dizer isto, quando ela é que é nosso escudo. Mas isto olhado por um prisma social, por um prisma humano, você sabe que muitos não aceitam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, esta mensagem que nós vos anunciamos, justamente por causa disto, porque eles não querem ser envergonhados, eles não querem ser ridicularizados nos seus meios religiosos, sociais, eles não querem o batismo em nome de Jesus Cristo. Não é porque eles não veem que isto é Bíblia. Eles veem que isto é a Bíblia. Eles não encontram definitivamente um outro batismo nas Escrituras e nem na história. Os estudantes não encontram até o Concílio de Nicéia, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles têm dito, não, isto é verdade, a igreja batizava era em nome de Jesus Cristo. Mas isso não é da minha denominação hoje. Você viu? Porque então ele perderia tudo. Ele teria que sujeitar a vida de outra forma. Mas quando o homem é revelado, não importa o que lhe aconteça. Um certo rabino disse para o profeta desta era, vocês são os pagãos, se referindo a nós os gentios. O profeta respondeu para ele perguntando, por que, rabino, você nos chama de pagãos? Ele disse, é porque vocês dividem Deus em 3 partes, em 3 pessoas. Bom, você sabe que o judeu tem uma fé correta, ele não crê em 3 pessoas, o Deus de Abraão, ele não crê. Ele crê que o Messias virá, mas não como um Deus à parte. Ele crê que é Deus vindo ao encontro de Israel. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Quer dizer, o Deus de Israel veio e eles foram cegados para não verem. Eles ainda não foram revelados que Jesus Cristo é o prometido, é o Messias. Mas eles nunca creem, porque eles têm uma fé correta. Você vê, parte isso lá de Abraão, que Abraão viu 2 anjos e Eloí. E ele disse, meu Senhor. Ló, sendo um tipo desse crente misturado com política e tudo, lá de Sodoma, ele disse, meus senhores, para os 2 anjos. Mas Abraão viu 3 e falou, meu Senhor. Compreende? Então esta é a fé judaica. Eles não creem em 3 pessoas. Então o profeta disse para ele, não, rabino, eu não reparto Deus em 3 partes. Agora me responda uma coisa. Quando o Messias vier, o que ele será aqui na terra? Em outras palavras, ele será a 2ª pessoa de Deus? Ele será a 3ª pessoa? O rabino disse, ele será Deus, Deus mesmo. Então o profeta foi adiante e disse para aquele rabino, me mostre na história, nas Escrituras, onde Jesus Cristo falhou em ser este Messias que vocês esperam. Então o rabino começou a chorar,
começou a chorar e disse para ele: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Você viu a coisa? Ele sabia perfeitamente que Jesus não falhou em ser o Messias e Deus aqui na terra, o Emanuel. Mas logo ele ficou preso nisto: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. E há muitos que dizem: se eu pregar para a minha igreja que ela tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo, ela me põe para fora, eu vou mendigar o pão. Em outras palavras. Mas o profeta disse para o rabino: eu preferiria estar à margem do rio comendo bolacha com água do que ter meu nome num livro de ouro aqui na terra. Ouvintes, todos sabem que isto é verdade, mas quando vem por revelação do Espírito Santo, então a pessoa resolve ser um escudo e declara-se logo: aconteça o que acontecer. Sim. Deixe as pessoas dizer o que quiserem dizer. Essa foi a posição de José em relação a Maria, ao lhe dar o braço, depois que o anjo lhe veio num sonho, dizendo que não era para ele temer recebê-la, porquanto o que estava nela era do Espírito Santo. Então deixa quem quiser dizer o que for e criticar, inventar, e não tendo argumento bíblico, ficam inventando coisas e notícias, etc. Mas por falta de argumento bíblico, escriturístico, dizem que nós somos uns idólatras e coisas assim, hereges e tudo mais. Mas deixem dizer o que quiserem dizer. Ele estava nessa posição, José estava nesta posição. Ele tomou esta atitude porquanto lhe fora revelado pelo próprio Deus que aquilo que estava em Maria não era um ato de fornicação. Oxalá que todos fossem revelados acerca do ato de fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17. E assim eles não tomariam do seu cálice de fornicação. Isto quer dizer, de suas doutrinas, doutrina mãe de 3 pessoas, de batismo nos títulos, e das pessoas livres, vivendo e se vestindo e se portando como bem entendem, contrário às Escrituras, contrário ao que Paulo, os apóstolos ensinam, as mulheres, etc. Vocês estão tomando do cálice da fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17, fazendo desta forma. José tinha um temor sincero, era de participar, de acobertar, de se tornar um escudo de um ato de fornicação. É o que ele não podia ser. Ele estaria em pecado, mas Deus não lhe deixou enganado. Você está escutando? Se você tem temor de participar do cálice de fornicação da grande meretriz de Apocalipse 17, então você sai logo de suas doutrinas, sai dela, povo meu. Você diz: bom, eu já saí há muito tempo, carregando a doutrina mãe dela, 3 pessoas distintas, é a doutrina mãe, isso é um selo na testa. Daqui uns tempos não pode comprar nem vender, através daquela grande união de igrejas, quem não crê nessa doutrina de 3 pessoas distintas. Isso está na testa. Mas graças a Deus que nós ouvimos o clamor do anjo: sai dela, não tome do seu cálice de fornicação doutrinária. Essas doutrinas são fornicárias, foram fornicadas no concílio de Nicéia, com a falsa conversão de Constantino, com os falsos cristãos, formando um coito religioso, compreende? Formando um coito religioso com os pagãos, herdando tradições pagãs e sustentando isso até hoje. E por causa disto eles mataram milhões e milhões de cristãos, porque não concordaram com isso. Sim, você está compreendendo. Mas se Deus te revelar, isso vai além de compreender.
O rabino compreendia que Jesus é o Messias, mas ele disse: se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Vamos, coragem, Deus tem te mostrado. Agora, se ele vem e te revela isto ao coração, quando o jogo desce no coração do homem, ele acaba com tudo que tem por causa do jogo. Ele acaba com seu pulmão, ele acaba com sua vida, ele contrai um câncer fumando. Aquilo dominou seu coração. Antes de um homem morrer, dominado por vícios e pecado, primeiramente seu coração foi entregue àquilo. Primeiramente ele morreu no coração, para depois então enfrentar a morte na realidade. Mas por outro lado, minha irmã, meu irmão, também acontece isso quando Deus desce no coração do homem e da mulher. O que tem que acontecer antes de qualquer pessoa dizer que é uma cristã? Antes de qualquer pessoa dizer que é um cristão, ela deveria ser revelada o que é cristianismo, o que é batismo do Espírito Santo. Então ele começaria a ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você. O enigma acaba quando o anjo vem e te prega estas coisas, e você está ouvindo a mensagem de um anjo. Um anjo quer dizer um mensageiro. Então você deixará que digam o que queiram dizer. Você tem um grande escudo lá em cima para derrubar todas as setas flamejantes que queiram te destruir. Você também tem o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados do maligno, que muita gente pensa que é bactéria apenas, enfermidades, etc., e que é vício, um crime pesado ou coisa assim. Não, não, não. Esses dardos inflamados do maligno são doutrinas. Doutrinas. Antes do diabo introduzir doutrinas erradas na igreja, ele não pôde de maneira alguma fornicar com ela. Ele não pôde de maneira alguma matar cristãos verdadeiros. Antes da serpente se introduzir em Eva, ele não pôde matar uma pessoa sequer. Antes dele entrar na igreja, digo isto, 68 milhões de cristãos não teria seu sangue jorrando pelas ruas da chamada Santa Inquisição. Isto porque o diabo entrou na igreja e fez dela um poder político, religioso e com força para matar, para derramar sangue de todos quantos não estivessem de acordo com ela. Igreja assassina, Deus tem você em mira. O teu grande dia virá. Você está sentada sobre muitas águas, vestida de escarlata. E os reis da terra têm ido após a ti, porque você está rica, você está abastada. Mas assim diz o Senhor, o teu fim virá em tempo próprio, programado e traçado pelo próprio Deus que te destruirá. Há um instrumento nas mãos de Deus que te explodirá, ó igreja assassina, mãe de toda fornicação, mãe de todo pecado que gera na terra. Toda feitiçaria, tu és a culpada, tu pagarás. E o anjo de Deus está gritando: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras também em suas pragas, em seu juízo, em sua condenação. Sai dela, povo meu, sai de suas doutrinas, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ó meus ouvintes, Deus vos abençoe através da palavra, que é a espada de dois gumes que penetra até as juntas e medulas, para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E se o teu coração é sincero, meu ouvinte, ele tem penetrado nesta hora, e você então vai ser um escudo.
da mensagem, escarnecido, não importa, mas José agora sabia de onde e de quem era o menino. Deus te abençoe, Deus te fortaleça na fé para enfrentar a jornada da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo e minha luz. Em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha segura. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos, és fiel ao teu Senhor, nunca tarda, nunca falha teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha segura. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu,
e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.